Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, vocês sabem que nós terminamos o nosso livro 2 de Geografia. Então, nós vamos fazer, a revisão, de tudo um pouco, dos capítulos, todos os capítulos, e vamos, tirar algumas informações, do conteúdo para ser revisado hoje. E vocês irão estudar em casa também, pelo livro, pelos apontamentos, pelas explicações que já foram dadas, pelas aulas, as videoaulas que também já foi, colocado no canal do colégio. Então, pessoal, vocês têm que, com certeza, eu sei que vocês já fizeram as atividades, mas olha uma atividade que você está pendente, no livro, no FA, para deixar tudo organizadinho, para que você consiga fazer, uma ótima prova, uma excelente prova, tá? Não só para fazer a prova, mas também para aprender, não é? Para estudar, para poder aprender, tá certo? Então, vamos dar continuidade aqui com as nossas revisões. Então, o primeiro tópico que nós vamos fazer, primeiro tópico que nós vamos falar, nós vamos ver problemas urbanos, Como vocês estão vendo, essa gravura, ela mostra, a família com máscara sobre a poluição. Só que hoje em dia também nós estamos usando máscara por conta de quê? Do vírus, que nós não queremos ficar doentes. Então, nós temos que nos cuidarmos e usar as máscaras, Por que eu estou falando isso? Porque, como vocês estão vendo, eles estão usando por conta de uma poluição, Da poluição do ar, tá bom? Então, eles estão usando a máscara para se proteger, tá, gente? Então, vamos lá. Aí, nós vamos, nessa página, nós vamos estudar mais um pouco sobre poluição. Então, vocês sabem que poluição ela tem diferentes significados, Mas ela está associada a quê, pessoal? Ao meio ambiente, E são o quê? Essa poluição é causada por quem? Pelos seres humanos, Então, ela acontece que as pessoas, elas ficam doentes por conta de respirar, o ar poluído, Então, o ar contaminado. Aí, o que acontece também? Não só as pessoas, mas também prejudica, o ambiente, no caso, urbano, As plantas e alguns animais, que vivem na zona urbana, que acontece mais essa poluição na zona urbana, devido a ter muito movimento de carros, de fábricas, não é, pessoal? Então, fala-se aqui também nessa parte, dos elementos essenciais para os tipos da vida, que são o quê? O ar, a água e o solo. Então, com a poluição da água e do solo e do ar, prejudica quem? Todos os seres vivos, não é isso? Inclusive as plantas e animais, não é? Então, a gente tem que o quê? Cuidar do ambiente, não é? Então, eu vou passar à frente. Olha só. Então, o primeiro tipo de poluição que nós vamos falar, que é fundamental para a nossa vida, é o ar. O ar que nós respiramos, tá? Olha só, então como vocês estão vendo, o ar é bastante poluído. Por causa de quem? Das indústrias, Dos carros, Do combustíveis fósseis. Aí entra o quê? Gasolina, diesel, tá? E aí, o que acontece também? É utilizado isso aí também aonde? Nos veículos, Olha só. Aqui, gente, nós vamos falar agora sobre a poluição da água, Então, antes de começar a falar, nós temos um glossário aqui do lado, significando a palavra que nós vamos ler aqui, falando sobre poluição da água, tá? Então, assim como a água, o ar de rios, água de rios, o ar, os lagos, mares e oceanos,
e outros recursos naturais, né, que sofrem severamente, né, os impactos, né, do ambiente em si, né, negativo. O que acontece as ações do homem? Como é que a gente chama essas ações? Né? Antrópicas. O que quer dizer antrópicas? Né? São ações, né, dos seres humanos sobre o meio, né, meio ambiente. Então, esse nome aí é o nome do ser humano, né, dos seres vivos, né, dos seres que não têm cuidado, né, prejudicam o ambiente, né, poluem o ambiente, né? E aí o que acontece com essas ações dos seres humanos, né? Fica o quê? O meio ambiente prejudicado, né? Poluído. Vamos lá. Aqui nós vamos falar sobre os rios e lagos, tá, gente? Então, nesse caso, como vocês sabem, né, o rio, ele tem, né, todas as partes dele, né? Então, aqui, muitas fábricas, o que é que eles estão fazendo aqui? O que é que eles fazem? Eles jogam esgoto, eles jogam os resíduos sólidos, eles jogam lixo, né, perto de onde? Dos rios, das lagoas, e aí contaminam, né? Então, o que quer dizer? Efluentes, né? Resíduos líquidos provenientes do processo produtivo de o quê? De indústrias, né? Olha só, aí nós vamos falar aqui dos oceanos e mares, tá? Olha, o tanto de lixo que é encontrado, gente, na areia, né? Vocês estão vendo. Então, também recebe essa quantidade de resíduos, só os oceanos e os mares, né? Parece muitos resíduos, muita sujeira também, não é? E aí o que acontece? Muitos plásticos, olha, que você tá vendo, tem plástico, tem alumínio, tem o quê? Né? Aí o que acontece com isso tudo que está perto do mar ou do rio? Vai acontecer, né, de poluir a água, os animais, né, que são, né, os animais marinhos, eles podem se ferir ou até mesmo morrer, comer algum desses objetos, desses elementos e achar que é comida, porque eles não sabem distinguir se é comida ou não, aí eles ficam o quê? Doentes e acabam morrendo, não é isso? Pois é, vamos passar adiante. Aqui nós temos a geração de resíduos sólidos, não é? Que são os lixões, tá? Então aqui nós temos aqui falando que a geração de resíduos sólidos tem aumentado, né? Devido ao crescimento, né, nacional, né? Aliás, ao crescimento populacional das pessoas, o crescimento das pessoas aí que em grande consumo de diversos tipos de produtos, né? Aí vai descartando, né, nos locais terrenos baldios, né, nos locais errados, como a tia já falou, e aí acontece isso daí, ó. O rio todo sujo de lixo, não podem beber os animais, pode até morrer. E também, né, se for no caso de ter alguém que precise dessa água do rio, também não vai poder tomar, né? Fica prejudicado também por conta disso. Agora, gente, nós vamos falar de cidades e qualidade de vida. Olha só, aqui vocês estão vendo, né, eu com meu capacete na sala do 5º ano com alguns alunos, né, tirei a foto, tá aí para vocês verem, tá certo? E aí nós vamos falar sobre vida na cidade. A gente sabe que a população, né, que vive na cidade é muito grande, né? Eles querem ter qualidade de vida, né? Mas para ter qualidade de vida, a gente tem que ter o quê? Trabalhar, ganhar o dinheiro, né? Ter uma moradia direita, digna, né? Pagar nossos impostos, não é isso? Pois então. E essas condições nem sempre é, né, de todo mundo, né? As pessoas, né, vivem em condições bem precárias, não é? Sim, aí o que acontece? Alguns pagam aluguel, outros não, né? Quem não paga aluguel fica, né, à mercê de ajuda de alguém, né, que não possa pagar o aluguel, ou morar debaixo das marquises, debaixo de ponte, não é? Ou então se aparecer alguma pessoa que gosta, querida, né, queira ajudar, né?
E nisso aí, gente, também o que acontece, né? Acontece nas mãos. Agora nós vamos falar das mãos de obras, né? Dos serviços, né? Que são feitos na cidade. Nem sempre os serviços que estão feitos na cidade é o que a população quer, né? Então, se por acaso, né? Aí estão fazendo uma calçada, alguma coisa assim, né? E o que precisa-se mais? Será que é essa calçada, né? Então, será que vão fazer direito esse trabalho, né? Não vão deixar passar muito tempo ou não vão deixar materiais, estragar materiais, né? Então, tudo isso é a se pensar, tá? E aí fala também, olha só, bem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Normalmente ocupadas ligeiramente em lugares inadequados, como costas ou morros, que podem sofrer deslizamento ou as margens, né, de rios, córregos que podem transportar, né, transbordar, aliás, e inundar o local. Então, se acontecer de uma enchente, o rio ele transborda, né, e acontece o quê? A inundação na cidade, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Olha só, gente, aqui nós vamos falar dos cuidados com a cidade. Então, nós temos que ter cuidado com a cidade. Sabemos que a cidade ela tem um planejamento urbano, né? Que nós vamos falar já sobre isso. Só que a gente está só antecipando. Tem que ter o planejamento urbano para poder, né? A população atender a toda a população, né? Toda a população, no caso, tanto as pessoas normais como as pessoas que têm alguma deficiência física, certo? Aqui nós estamos vendo, né, a estação de tratamento da água, né, e aqui nós temos um caminhão de coleta, né, de coleta, né, que a gente sabe que é o certo, né, coletar né, o lixo, né, e tudo para levar para o local correto. Gente, aqui nós falamos de quem cuida da cidade. Então, nós sabemos que tem os governantes, que no caso são, né, que atuam, né, de frente, né, que eles estão organizando tudo, prefeito e vereadores, né, e vocês sabem que eles estão em acordo com parceria, né, como tem aqui, né, eles têm a parceria da Secretaria Municipal para desenvolver, né, o melhor trabalho, as melhores condições de vida na cidade para a população, certo? Aqui, gente, olha só, aqui nosso papel como cidadão, né? Então, nós temos que manter o nosso papel também como cidadão, né? Então, são responsáveis por causar, né, no caso, os órgãos públicos, tá, pessoal? Por causar, responsável por cuidar, aliás, da cidade onde vivemos, tá? Então, os órgãos públicos, ele é para isso, é para cuidar da nossa cidade, para organizar, precisar as pessoas se locomoverem, né, como a gente já falou, as pessoas que têm essa deficiência, né? Então, não só as pessoas normais, como a gente, que tem que ter todo um acesso, tá? No caso, casa, passeio para os espaços históricos ou o espaço mesmo, para a escola, né? Para sua casa, para o parque, pela rua. Então, tudo isso aí tem que ter um planejamento, que eu vou falar já sobre isso, né? Para poder ter, né, condições das pessoas morarem nessa cidade, tá bom? E a outra coisa, como a gente já falou anteriormente, que é como você descarta, né, o lixo, né? A gente já tinha explicado anteriormente. E aqui nós vamos falar do planejamento urbano. Então, vocês estão vendo, né, uma moça, uma senhora, uma mulher passeando, né, querendo atravessar, e o menino também, que quase caindo de tanta água que tem, né? Aí aqui nós vamos ver que é o acesso à cidade, né? Então, a cidade é o local com grande concentração, tá,
né, grande concentração de pessoas, quanto muitas pessoas vivem em um mesmo lugar, precisam pensar nas melhores condições de vida. E aí, o que acontece? Tem os planejamentos, né? Nós vamos falar agora, já já. Então, como vocês estão vendo, tem duas imagens. A primeira, será que ela está planejada? Será que ela está feita bem direitinha? Não, né? Então, é o Rio de Janeiro, olha as ruas pavimentadas, né? Bem organizadas, sinais, né? Então, pavimentadas que eu digo porque pode ser acontecer alguma coisa, já tem como a água escoar daí, né? Então tá tudo certo. Vamos lá. Próximo. O crescimento exige mudança, né? Como nós já falamos, né, páginas anteriores, que o crescimento ele, né, causa também o quê? Né? Risco, problemas, né? E tem que ter a qualidade de vida, né? Como tem aqui, ó, um trecho. Nos últimos anos, os centros urbanos tiveram em crescimento muito grande, né? Um crescimento muito grande. Com cada pessoa que vai chegando, né? Cada pessoa cliente que vai indo, é preciso, né, um acesso a tudo e o que, né, e que pode oferecer as melhores qualidades de vida. Nesse sentido, é importante que os governantes possam, eles pensam, né, e possam que pode fazer o melhor para atender essa população. Olha só, agora nós vamos falar sobre planejamento. Iniciamos realmente planejamento e agora vamos concluir mais um pouco. Então, é o processo de fabricação, né? Que é o processo de idealização, criação e desenvolvimento de soluções que visam melhorar ou revitalizar certos, né, aspectos dentro de uma determinada área urbana ou do planejamento de uma nova área. Muito bem, né? Olha só, aqui nós vamos falar do principal documento, né, que acontece, que faz com que aconteça esse planejamento urbano, faz com que a cidade, né, receba o que tem que ser feito, receba as condições que o povo precisa, que necessita que seja feito, tá? Então, aqui tem o seguinte, o principal documento, o principal documento que orienta as alterações nas cidades, chama-se Plano Diretor, tá, gente? Ele é baseado para todo o planejamento urbano, pois é onde são definidos os limites, né, de expansão urbana para que a cidade cresça de maneira organizada. Pronto, então, né, já sabe que o plano diretor é para organizar, para poder ser executado, né, para que as pessoas, a população, fique, né, satisfeita com o que tem na cidade, não é? Sobre o que aconteceu, não é isso? Vamos lá. Aqui, quando eu te falo em planejamento, entra o planejamento e a acessibilidade. Por quê? Porque em todos os casos, né, o deficiente físico, visual ou auditivo, ele tem as limitações deles, mas eles também têm direito, né, de ter uma cidade adequada, um lugar adequado para esperá-los, né? No caso, tanto os cadeirantes, né, como os visuais e como, né, de Libras, né? Então, gente, tem que ter, quais são esses lugares que tem que ter a acessibilidade? Aí você vai ver aí que tem na rampa, auditório, né, elevadores, espaços públicos, né, espaço privado, né, a escola, hospitais, comércio, né, e os meios de transporte. Então, tudo em si precisa,
da organização, né, da estrutura para receber essas pessoas. Aqui, olha o exemplo, né? Mostra muito claro esse exemplo. Pessoa andando, né, perto do piso tátil, né? E é para as pessoas com visual afetivo, né? Que afeta, né? O que está afetado, o auditivo também, né? E aqui nós temos uma cadeirante também, tá? Agradecendo, tá? Agora nós vamos passar para a próxima. Olha só, gente. Aqui são fotos que eu tirei no dia que eu estava dando aula, né? Fiz uma aula diferenciada, uma aula bem bacana com os meninos. Tirei foto com eles, né? E ficou bem interessante. E eles fizeram um trabalho, então estou muito feliz porque eles apresentaram o trabalho, né? E ficou muito bem. Parabéns para todos. E aqui, gente, eu finalizo a nossa aula de hoje, nossa aula de revisão, com a mensagem, tá? Para vocês, tá bom? Então, o aprendizado continua, tá certo? Aqui estamos todos conectados para sairmos melhores e mais fortes. Um beijão da tia Cris. Então, aqui nós estamos conectados, família, né? Escola e os alunos, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Se cuidem, gente.